Olá, pessoas do meu terceiro ano barra cursinho. Hoje a gente segue com a nossa aula de física. Nosso tema de hoje são os eletroscópios, a força elétrica e a lei de Coulomb. Primeira coisa, o que é a eletroscopia? A eletroscopia é o estudo dos fenômenos eletrostáticos através de um aparelho que identifica a eletrização de um corpo. Esses aparelhos são os chamados eletroscópios. O que são os eletroscópios? Eles são dispositivos que indicam a existência de cargas elétricas, ou seja, permite identificar se um corpo ele está eletrizado ou não. O funcionamento dele baseia-se em indução eletrostática, ou seja, na separação de cargas de um corpo condutor neutro quando na presença de um corpo eletrizado. A definição do comportamento dos corpos que tem o poder de atrair ou afastar outros corpos. Então, desde essa descoberta, estudos são desenvolvidos e com eles foram criados os eletroscópios para definir essa atração entre os corpos ou o afastamento entre eles. Os tipos mais comuns que a gente vê é o de pêndulo elétrico e o de folhas. Esse aqui é o de pêndulo elétrico, onde a gente tem um suporte, um fio isolante e uma esfera condutora. Esse aqui é o tipo de folha. E por que folha? Porque tem essas folhinhas, essas lâminas de ouro aqui no fundo dele. Então, a gente tem essas lâminas de ouro, uma haste metálica, uma rolha de material isolante, aqui está a minha esfera condutora, tudo isso num conjunto, né, num recipiente de vidro. Como é que eles funcionam? O eletroscópio comum, que é esse de pêndulo, ao aproximar o pêndulo eletrizado ao neutro, o que acontece? O corpo eletrizado vai atrair o corpo neutro. Por quê? Notem que aqui a gente está com cargas positivas. E aqui a gente está com cargas negativas. Então, o que acontece? Esses corpos, eles vão se atrair. Ele atraindo esse pêndulo, o que acontece? O pêndulo ele vai começar a balançar. Então, esse é o princípio que a gente tem um corpo eletrizado. E como que funciona o de folhas? Ao aproximar um corpo eletrizado positivamente, os elétrons do topo do eletroscópio passam pelo bastão, atingindo aqui a minha lâmina de vidro, as minhas folhinhas de vidro. E o que acontece? Essa eletrização faz com que toda a carga dela fique positiva. Então, o que acontece? Essa folhinha vai acabar se abrindo, ou seja, elas vão se repelir. Então, enquanto aqui ó, a gente tem um caso que elas estão se atraindo, aqui a gente tem um caso onde elas se repelem. Aí a gente entra no conceito de força elétrica e lei de Coulomb. Essa lei ela foi formulada por Charles Coulomb e diz o seguinte: ao observar a força eletrostática de atração entre as cargas de sinais opostos e de repulsão entre as cargas que apresentam o mesmo sinal, o Coulomb propôs a seguinte teoria: a força elétrica de ação mútua entre duas cargas elétricas pontiformes tem intensidade diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Então, o que isso significa? Matematicamente, a gente consegue ver melhor. Então, no conceito de Coulomb, a gente tem essa fórmula. O que essa fórmula significa? O F vai ser a minha força em newtons, Q1 e Q2 vai ser as minhas cargas elétricas em Coulomb, o meu R vai ser a distância entre as cargas em metros, e o K é uma constante eletrostática. Então, onde a gente usa essa constante eletrostática? No vácuo, o seu valor é 9 vezes 10 a nona newtons por metros quadrados
barra coulombs quadrados. Então, o K vai ser uma constante nos nossos exercícios. Então, só ressaltando que as cargas na lei de Coulomb são pontiformes. O que é uma carga pontiforme? É uma carga onde as massas e as dimensões vão ser desprezíveis. Então, para calcular a intensidade da força elétrica, a gente não leva em consideração o valor das cargas, apenas os seus valores absolutos. Aqui a gente tem um exemplo da aplicação da fórmula. Duas cargas pontiformes de valor 3 vezes 10 a menos 5 e 5 vezes 10 a menos 6 coulomb sofrem uma força de repulsão no vácuo. Sabendo que a constante eletrostática K no vácuo é 9 vezes 10 a nona, calcule a intensidade da força de repulsão entre as cargas, separadas por uma distância de 0,15 metros. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer a aplicação da fórmula anterior. F igual a K vezes Q1, Q2, dividido pelo meu R ao quadrado. Então, o meu K, 9 vezes 10 a nona, aqui a gente já só jogou na fórmula e aqui a gente separou as unidades para a gente conseguir cortar depois. Mas aí vocês fazem da forma que vocês acharem melhor, cortar antes, cortar depois, desde que não interfira no meu resultado final. Então, aqui a gente só aplicou a fórmula. Então, o meu K vai ser uma constante, 9 vezes 10 a nona. O meu Q1 vai ser 3 vezes 10 a quinta. O meu Q2 vai ser 5 vezes 10 a quinta. Então, dividido pelo quê? A distância é 0,15. Aí, 0,15 ao quadrado vai ser 0,0225 metros quadrados. Então, vejam que é só aplicar na fórmula. Aí, nós temos esse resultado final. Nós cortando todas as unidades aqui, a gente chega nos 60 newtons. Então, essa vai ser a intensidade da força de repulsão entre as cargas quando elas são separadas por uma distância de 0,15 metros. Então, basicamente, o nosso capítulo de física hoje ele é bem curtinho. Eu vou estar passando os exercícios para vocês e qualquer dúvida, vocês me chamam.